Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Mais uma semana que o Senhor renova sobre nós, mais uma semana em que temos a oportunidade de iniciar uma nova série com um novo tema. As séries aqui no canal são colocadas dias de segunda, terça, quinta e sexta. São vídeos de ensinamento acerca de um tema que o Senhor nos traz. E o tema dessa semana é paternidade. Nós vamos falar acerca da paternidade de Deus, que vem ser revelada a nós na palavra dele. Ele o tempo todo se manifesta como um pai, né? Em todo o tempo ele se manifesta como autoridade nas nossas vidas e nem todos se submetem a essa autoridade, a essa paternidade, mas perto está o Senhor daqueles que o obedecem, daqueles que o amam, daqueles que o colocam em primeiro lugar. Amém? Salmo 103, verso 3 diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Nesse primeiro vídeo nós vamos tratar acerca do que é a paternidade. O que é a paternidade que a palavra de Deus nos revela, para que a gente possa compreender, amém? Na verdade, como Deus ele desejou se revelar a nós, né? Nós, com a nossa dificuldade humana, às vezes não adentramos dentro dessa revelação, amém? Mas isso não significa que ele não exerce de paternidade sobre nós. Mesmo que nós não entramos debaixo da paternidade dele, não significa que ele não tem paternidade e que ele não exerça de paternidade. Amém? Quando nós vamos olhar no dicionário, né, no português, o significado de paternidade, nós vamos ver que significa assim, ó, qualidade ou condição de pai. Então vamos lá. O que é a tradução, né, o significado de paternidade na nossa linguagem aqui no português? Qualidade ou condição de pai. Então, a paternidade, ela é uma qualidade, condição de quê? De exercer autoridade sobre uma pessoa. A palavra pai no hebraico, ela vem da letra Aleph e Bet, que tem um significado, né? Aleph significa força, autoridade, e Bet significa casa, habitação. Então a junção, né? A junção de Aleph e Bet significa força da casa, que é o pai, né? Força da casa. Então, qual o significado de paternidade, né? A paternidade é a força, né? A força, a autoridade da casa, né? Quando nós vamos pegar ali a tradução, né, que vem, nós vemos muito Jesus dizendo assim, Abba, né? Nós vamos ver que alguns versículos nós vamos ver Abba, né? Ele falando Abba, Abba Pai, Abba Pai. Então, quando nós vamos pegar lá a palavra Abba, que nós sabemos que tem um significado de pai, nós vamos ver que hoje houve uma transliteração do hebraico para o grego, né? Por conta o quê? Da época em que a Bíblia foi traduzida. Entende? Por conta da época e por conta também da cultura, né? Na época onde Jesus ele vem numa cultura onde Roma estava governando, né? Estava governando. Então, por conta disso, o grego ele era uma linguagem comum, né? Uma linguagem comum. Então, Abba é uma transliteração do hebraico para o grego.
Nós conseguimos, diante disso, observar e entender que uma pessoa que não tem paternidade, ela é uma pessoa que não tem uma força sobre ela, uma autoridade sobre ela, né? Nós vemos hoje a necessidade que temos de ter paternidade. Hoje as pessoas estão vivendo um tempo onde elas não encontram paternidade, onde elas não encontram autoridade sobre elas, onde elas não encontram uma força que vem sobre elas. Em Marcos 14, 36 diz assim, e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui é Jesus se referindo ao Senhor, dizendo, tu és a minha força, tu és a minha autoridade e todas as coisas são possíveis para ti. Todas as coisas são possíveis para ti. Que seja feita a tua vontade, que é autoridade sobre a minha vida, que está sobre a minha vida, que é força sobre a minha vida. Não tem importância, né? O Senhor exerce de força e de autoridade sobre mim. Jesus, o tempo todo, Ele nos deu esse exemplo, Ele nos mostrou o que é estar debaixo da paternidade de Deus, o que é estar debaixo da paternidade do Senhor. Quando eu falo para você que uma pessoa sem paternidade, uma pessoa sem força, talvez você esteja levando para o lado humano, né, biológico. Sim, a paternidade biológica, né, de um pai, que seja ele por criação, ou seja ele um pai biológico, sim, faz muita falta, porque ele é uma referência na vida de uma pessoa. Mas o principal, quando eu falo paternidade aqui, eu estou dizendo da paternidade de Deus, porque talvez você tenha um pai excelente, biológico, um pai humano que sempre esteve do seu lado, te ensinou tudo que você sabe, te deu exemplo, mas te falta a paternidade de Deus, porque você ainda não teve compreensão da importância dessa paternidade. Então, quando eu te digo a falta da paternidade, ela traz uma pessoa sem força e sem autoridade, eu estou dizendo da paternidade de Deus, amados. Talvez vocês entendam de outra forma, então eu quero deixar bem claro, né? Porque algumas vezes eu já gravei aqui alguns vídeos e houve muito conflito, sabe? Alguns comentários, algumas coisas que talvez quando eu vou me transmitir, né? Quando eu vou falar, eu fale de uma forma que você não compreenda. Então, por isso que eu estou deixando bem claro que o que eu estou dizendo aqui é sobre a paternidade de Deus. Uma pessoa pode até não ter um pai biológico, pode até não ter uma pessoa por algum motivo que não seja referência na sua vida, mas se ela tiver a paternidade de Deus e aqui na terra, o Senhor vai levantar uma pessoa, um líder, para exercer de paternidade também sobre ela. E isso é muito importante. Isso é extremamente importante, principalmente na falta de um pai biológico. Aí que é de extrema, suma importância, né? Porque Deus, ele vem e supre tudo que essa pessoa precisa. Porque às vezes você tem uma boa paternidade biológica e acha que não precisa da paternidade de Deus, né? E essa pessoa, ela tá tão quebrada quando ela não tem um pai biológico, um pai terreno aqui, que ela busca a paternidade, né? Mas o problema é que nessa falta, talvez você busque uma paternidade errada, né? Por isso a importância de se encontrar com a paternidade de Deus, né? É muito importante você. Então nós temos dois extremos, uma pessoa na falta, que às vezes pode preencher com qualquer paternidade, e temos também o extremo da pessoa que tem a paternidade física e acha que não precisa da paternidade de Deus. E ambos necessitam da paternidade de Deus. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes espírito de adoção, de filhos, pelo qual
clamamos Abba Pai. Então Deus, ele te dá um espírito de adoção, ele te adota como um filho, ele te chama de filho, ele te diz, estou aqui, eu quero te amar, eu quero cuidar de você, eu quero suprir as suas necessidades, eu quero estar em comunhão contigo, eu quero me relacionar com você todos os dias. Então Jesus, ele vem, ele mostra isso para nós, ele é o modelo. Nós temos Jesus como modelo. E Jesus, o tempo de Jesus aqui na Terra, quando ele vem, ele marca essa temporada. Ele marca a temporada da paternidade de Deus, aonde ele revela Deus como Pai. Até então, não é que Deus não era pai, ele sempre foi pai. Mesmo no Velho Testamento, ele sempre foi pai. Acontece que a revelação da paternidade de Deus, ela vem quando Jesus manifesta o Pai aqui na Terra. Então se marca um tempo, né? Marca-se um tempo em que Cristo nos reme de todos os nossos pecados, nos reconcilia com Deus e nos dá o direito de sermos filhos e filhas de Deus. Ele revela Deus como Pai, ele revela a paternidade de Deus. Em Mateus 5,16 diz assim, Mateus 5,16 diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vou ler de novo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Jesus revelou a paternidade de Deus, manifestando as obras do Pai, fazendo a vontade do Pai. Nós vamos ver que Jesus, ele mencionava muito isso. Quando os fariseus da época vinham e indagavam ele, né? Indagavam as coisas, né? Principalmente porque ele chamava Deus de Pai, meu Pai, meu Pai. Para eles era um absurdo isso, né? Um absurdo. Como é que ele fala que Deus é Pai dele? O que é isso? Né? Eles ficavam escandalizados com isso. Por quê? Porque eles não conheciam Deus como Pai, né? Tanto que Cristo falou muito com eles. Vocês não conhecem. Vocês não conhecem meu Pai. Vocês não conhecem ele, né? Quantas vezes ele falou isso? E quem dirá Deus manifestando as obras, curando, libertando, transformando, restaurando? Eles ficaram escandalizados com tudo. Por quê? Porque eles tinham uma visão religiosa de quem Deus é. Então eles não conseguiam ter revelação. Né? Eles não conseguiam ter um pingo de revelação de quem Deus ele é. Por quê? Porque por muitas vezes também Jesus, né, falou aos discípulos, um deles foi Pedro, quando Pedro disse a Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Né? Ele quando revela, né, através do Espírito Santo de Deus se revelando. Né, se revelando na boca de Pedro, dizendo. E aí Jesus ele fala, você fala pelo Espírito e não por você mesmo, porque ele te entregou a revelação. Então eles não conseguiam ver. Não conseguiam ver Deus como Pai, não conseguiam ver que Jesus marcava um tempo da paternidade de Deus, onde a paternidade de Deus estava sendo revelada. E ele, por muitas vezes Jesus, ele disse aos fariseus, eu faço as coisas que eu vi o meu Pai fazer, o meu Pai fazia e eu faço. Meu Pai faz e eu estou fazendo também. Porque ele faz, né? Ele está no tempo, ele está no passado, no presente e no futuro. Então ele faz, ele está sempre fazendo. Vamos ver que Cristo Jesus também fala, meu Pai trabalha de dia e de noite, o tempo todo. Ele nunca parou de trabalhar. Até hoje ele trabalha. Então ele está revelando, meu Pai não para. Ele está sempre realizando, fazendo coisas novas, trazendo. Então, desperta o que veio lá atrás, lá no tempo de Moisés. Deus já trabalhou, já fez coisas novas. Atenta-se ao novo, para de ficar lá no passado. O novo está marcando um tempo. Cristo marca um tempo.
da paternidade. Estou revelando a vocês Deus como Pai, mas não. Tamanha cegueira da religiosidade, eles não viam isso. Então, Jesus manifestou a vontade do Pai e revelou o Pai através das suas obras. Através das suas obras. Lucas 11, verso 11 diz assim: E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Jesus, ele mostrou aqui que Deus, ele sempre se preocupou com os filhos. Ele está aqui dizendo assim, bom, se o pai terreno cuida dos seus filhos com amor, com cuidado, quem dirá Deus Pai? Quem dirá Ele? Pode Ele dar veneno, né? Dar veneno para um filho? Não, Ele tem o melhor, Ele quer o melhor. Então Jesus, ele revela que Deus, ele se importa com cada um dos seus filhos. Ele tem um cuidado especial com cada um dos seus filhos. Ele ama a cada um dos seus filhos. Ele é fiel. Amém? Ele é maravilhoso. A paternidade é algo especial. E a paternidade de Deus é algo de suma importância nas nossas vidas. Porque quando nós nos submetemos à paternidade, nós entendemos que Deus nos ama. E como um pai que ama, ele corrige, ele ensina. E ele não tem que fazer tudo o que você quer. Entende? Você pode pedir para ele algo, mas ele sabe o tempo de te dar. Ou, se não, ele não deve te dar por conta de algum motivo específico, entende? Ele, como um pai, ele cuida. Então, quando nós entendemos a importância da paternidade de Deus e a obediência, porque nós precisamos entender que a paternidade vai exigir de nós uma obediência, uma entrega, uma confiança no amor dele, uma confiança de que ele tem o melhor, ser cuidadoso, ser obediente, entende? Está debaixo da autoridade de Deus. Ele é a força e a autoridade sobre os filhos. Isso é a paternidade de Deus. Vamos orar? Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pai Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Não há outro como tu, Paizinho, tu és maravilhoso, precioso. Paizinho, nós pedimos hoje a ti que nós diminuamos e que o Senhor cresça em nós, papai. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Nós clamamos, Paizinho, para que o Senhor nos abrace com os teus abraços de amor. Nós desejamos, Senhor, ser cuidados por Ti. Nós precisamos da Tua paternidade, papai. Nós desejamos a Tua paternidade. Nós sabemos que Tu é a força que vem sobre nós. Nós sabemos, Pai, que Tu és a autoridade que está sobre nós, Pai. Nós não queremos fugir da Tua paternidade, Pai. Somos filhos porque Cristo nos reconciliou contigo e nos deu o direito de Te chamar de Pai. Senhor, nós não queremos fugir desse amor, nós não queremos fugir dessa paternidade. Papai, nós queremos nos submeter ao Senhor. Papai, nós queremos Te adorar, Te louvar. Sim, Senhor, nós queremos nos submeter à Tua correção, ao Teu ensino, à Tua direção. Porque o Pai que ama, Ele corrige, Ele ensina. Sim, Ele ensina porque Ele ama. E Ele tem o melhor para cada um, Pai. E nós queremos sim, Senhor. Nós desejamos e nós nos comprometemos, Papai, a Te abraçar, Senhor, para que o Senhor nos trate, nos limpe, nos purifique e nos direcione. Nós Te amamos, papai, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos.
Rokodoshiriandamas. Hoje é um dia em que eu marco corações. Edekandasu, dekandabaso, dekandabashe, dekandababas. Robokodoroboshiriandamas. Corações que se sentem sozinhos, kadabas. Shuriadas, sodekandamas. Porque tu chegou a uma idade e hoje você não tem nem seus pais biológicos mais. Orekandasu, yeshibiandamamas, sodekandamas. Eu vejo que alguns já perderam os seus pais tão pequenos, Erekandamas, não tiveram oportunidade de vivenciar a paternidade biológica e física, Erekasu yenahaso dekandamamas. Mas hoje o Senhor te encontra e te supre, dekandabaso dekandamas, essa falta que te perseguiu durante toda a tua vida, chorasu yenamaso dekandamas. Eis que o Senhor hoje supre essa falta. Eis que o Senhor hoje te abraça, Shokandayase, Erebayo Kedebas. Ele te abraça e te diz que te ama, Dekandasu Yanamamaso, Erebasu Yekedeshiriandaso Dekandamamas, Roboyandababaso Dekandamas. E a falta que tu tem sentido dos seus pais que se foram, Rekedebaso Dekandamamas, Rebabas. Hoje eu toco no teu coração e te dou paz. Remasso yedebas, paz. Hoje ficará somente lembranças e saudade, mas não doerá, diz o Senhor. Não vai doer mais, diz o Senhor, porque eu te abraço, eu te coloco no colo e eu te chamo de filho, e eu te chamo de filhinho, e eu digo, tu és o meu filho, tu és a minha filha, sim, eu te amo, diz o Senhor. Arabaço ienas. Aleluia. Deus é bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Amém? Ele é aquele que te sonda, é aquele que te conhece e Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Descansa no Senhor. Amém? Confia nele. Eu peço para que você dê o seu like, para que você compartilhe com pelo menos 5 pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações para que você possa receber todos os vídeos que aqui é colocado no canal. Em todas as descrições aqui nós temos o Pix para semente, caso você queira semear no ministério. Fique à vontade. Lembrando que nas próximas semanas o link para a compra do livro Favo de Mel estará aqui disponível para você. Que Deus te abençoe e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!